Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma devocional nessa noite. E hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o 13, uma famosa parábola, a parábola das 10 virgens. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Vem aí o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Essa parábola conta o seguinte: haviam-se 10 mulheres virgens que iriam se casar. Segundo algumas concepções, é essa a interpretação. Haviam 10 mulheres que iriam se casar. E naquela época, principalmente, também nos dias de hoje, mas naquela época, o casamento era a realização mais importante da mulher, porque a mulher era criada para ser uma boa dona de casa, para saber cozinhar, passar, lavar, costurar e cuidar dos filhos. E para fazer tudo isso, ela precisava de um bom marido. Então, o casamento era e é a cerimônia, é o dia, o ato, o evento mais importante da vida de qualquer mulher. Então, elas estavam indo, pro local ali para começar a cerimônia, e elas levaram azeite e suas lamparinas. Na época, não existia lâmpada igual existe hoje, não existia energia eólica nem nada do gênero. Então, a luz era através do fogo. Então, eles tinham uma lamparina, aqui segundo o texto, lâmpadas, que era uma espécie de lampião, assim, uma lamparina que era uma tocha, ou até mesmo um recipientezinho com fogo. Então, eles foram com esse recipiente, porém, o azeite acabou antes que o noivo chegasse. O noivo atrasou, elas dormiram. Quando acordaram, não tinha azeite para colocar, para o fogo se manter aceso. Mas as outras prudentes não poderiam dar às imprudentes. Por isso eles saíram para comprar. Mas quando eles voltaram, era tarde demais. E elas acabaram não tendo o seu dia mais importante. Vamos começar traduzindo cada personagem. Porque o primeiro versículo diz: O reino de Deus será como... E aí fala os personagens que nós vamos falar agora. As virgens representam os seres humanos. Elas representam tanto os seres humanos salvos como os não salvos. As lâmpadas, que é a luz, elas representam a salvação. A luz representa a salvação. E o noivo é Jesus. O noivo é Jesus. Então, haviam esses 3 personagens ali que fazem parte de uma história. Haviam 10 virgens. As 10 virgens representam
toda a humanidade. E o versículo 2 diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas, ou então 5 eram imprudentes, insensatas, como cada versão nos mostra. Haviam 5 que não tinham noção, digamos assim, né? São as imprudentes. Isso mostra que parte da humanidade vai receber a luz de Cristo, mas parte também não vai. Chegamos aí ao nosso primeiro ponto. Existem os salvos e os não salvos. E nós convivemos diariamente com salvos e não salvos. Então, a partir dessa afirmação, nós temos alguns pontos a tirar. O primeiro é que nós vamos falar de Jesus a muitas pessoas que não vão aceitar a Jesus. Quando eu era menor, na minha classe, eu distribuí um folheto falando dos cultos, né, da igreja, de Jesus e tudo mais. E eu fiquei super animada, porque eu pensei assim, agora eu vou levar todos os meus coleguinhas para Jesus. Eu tinha uns 7, 8 anos, por aí. E aí, eu fiquei muito frustrada, porque eu pensei assim, eu chamei todo mundo e ninguém foi. E aí, eu fiquei muito chateada comigo mesma. E eu ficava perguntando, poxa, o que adianta eu evangelizar se ninguém vai? Então eu descobri que existem pessoas que vão aceitar e existem pessoas que não vão aceitar. E isso deve estar sempre em nossas mentes. Que nem todo mundo que nós falarmos de Jesus vai aceitar. E a culpa é minha? Não. A culpa não é das pessoas que evangelizam. O fato é que eu não posso influenciar na salvação de outra pessoa. Eu não posso fazer isso. O segundo ponto que nós podemos tirar dessa afirmação é que nós convivemos com pessoas não crentes em todos os lugares e diariamente. Nós convivemos com pessoas que não vão para o céu na igreja? Sim. Convivemos com pessoas não crentes que não vão para o céu na escola, mesmo que a escola seja evangélica? No trabalho? Sim. Então, nós sempre convivemos com pessoas imprudentes, com pessoas que não vão ser salvas. O terceiro versículo diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Os imprudentes acham que não precisam de Deus, não precisam da luz. Eles acham que só os prazeres mundanos e o que eles têm já é suficiente para eles, entende? Já dá prazer suficiente. Essas imprudentes achavam que só levando a lamparina já era suficiente. Ou seja, só a luz naquela hora seria suficiente para ajudar no caminho inteiro. Ou seja, só o prazer daquele momento já dá a sua vida inteira prazer, faz a sua vida inteira prazerosa. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso, nós devemos sempre entender que nós precisamos de Deus. Porque mais na frente, o que acontece? O azeite acaba. Então, nós precisamos de Deus, assim como elas precisavam da luz e do azeite. Versículo 4 diz o seguinte: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As pessoas prudentes, elas sempre são guiadas por Deus. E elas têm essa consciência de que precisam de Deus. O quinto versículo: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, elas ficaram cansadas e adormeceram. Na vida cristã, o adormecer é se afastar de Deus. E nós nos afastamos de Deus quando nós pecamos. Então, isso nos mostra que o pecado vai estar presente na vida de crentes e não crentes. Não é porque eu sou salva pela misericórdia, muito bem, pela misericórdia. Não é porque eu sou salva que eu vou deixar de pecar, porque eu sou melhor que os outros. Não. Nós continuamos sendo pecadores e nós só somos salvos
pelo meio da graça, não porque nós merecemos, não somos melhores que os outros e por isso merecemos a salvação. Então, o pecado faz parte da vida de todos, tanto dos prudentes como dos imprudentes. O 6. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Esse clamor de o noivo está vindo, que seria Jesus está voltando, são os prenúncios do fim, são os sinais. E uma hora, esses sinais vão estar de uma maneira tão gritante que ninguém vai conseguir dizer que são só coincidências ou que está longe ainda. Muita gente, quando a gente fala, estamos vivendo os fins dos tempos, precisamos acordar, fala, mas esses sinais estão aí há mais de 2000 anos. Que isso? Olha quem escreveu tudo isso, onde já dizia que Jesus ia voltar. No século I. É verdade. Mas dá de se concordar que a coisa piorou muito. Fome, guerra, morte, doenças. Doenças, o que nós estamos vivendo agora? A doença. A doença que causa o quê? Morte, que causa fome e que causa guerra. Guerra. Vamos ligar o noticiário internacional pra gente ver. Israel e Palestina, esses dias em guerra. Tantos povos devastados pela fome, pela guerra. Não só a guerra entre países, mas também as guerras civis. Todos os sinais estão aí. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, todos um dia vamos ter que estar à frente de Deus, na frente de Deus. Todos terão que prestar contas. Todos têm que se preparar para esse momento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, a pessoa pode ter feito uma coisa errada, a pessoa pode ter aceitado Jesus, mas todos vão ter que encarar esse momento. Esse momento vai chegar para todo mundo. Não tem essa de vai chegar só para quem é bom, vai chegar para todo mundo. Para todo mundo. E cada um vai arcar com as consequências das suas escolhas. Todos. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Nós não podemos dar a salvação para ninguém. Para ninguém. Eu não posso aceitar Jesus pela minha mãe. Eu não posso aceitar Jesus pelo meu pai. Porque isso é uma decisão, do ponto de vista humano, pessoal. Eu não posso influenciar. Eu não posso falar, você tem que aceitar Jesus, você precisa, obrigando a pessoa, entende? A escolha é de cada um. E eu não posso dar a minha salvação, que é a luz, né, nesse caso, o azeite, eu não posso dar a minha salvação para outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Continuando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante dos que vendam, e comprai-o para vós. Ou seja, elas podem não ter se prevenido, as imprudentes, mas elas queriam. Elas queriam. Todos precisam e querem, mesmo que intimamente, mesmo que não confessando isso. Todos precisam de Deus. Todos precisam. Todos precisam da salvação. Todos. Porque sem o azeite elas não chegariam até lá. Até o bom. Todos querem o bom, não é? Por mais que caminhos tortos, por mais que as pessoas façam errado para isso, todos querem o melhor, todos querem ser felizes. E a verdadeira felicidade só chega com Deus. E sem a salvação nós não chegamos à verdadeira felicidade. Nós não chegamos. E assim também são com as mulheres imprudentes. Continuando. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
preparadas. Você está preparado? Você está preparado? Se fala assim, Jesus chega no segundo seguinte, você está preparado? Você sabe se você está preparado? As prudentes estavam preparadas, mas as imprudentes não estavam. Nós devemos estar preparados, porque não tem data. A gente não sabe a data, né? A gente não sabe o dia, a hora. Pode ser amanhã, pode ser daqui 1000 anos. Pode sim. Nós não sabemos, por isso nós devemos estar preparados sempre. Versículo 11. E depois também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque ele tinha fechado a porta. Então, o tarde demais vai chegar. O tarde demais vai chegar para mim, para você e para todos. O tarde demais, que é quando não haverá mais a chance de salvação, vai chegar. De um jeito ou de outro, ele vai chegar. A hora que nós estivermos lá, à frente de Deus, lá naquela hora, não tem mais Espírito Santo. Durante toda a nossa vida, nós temos a chance de aceitar a Jesus. Se nós não fizemos isso. Tanto é que o noivo, Jesus, responde. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. É o que Deus dirá. As pessoas que disseram: eu quero ir, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Porque não se preparou. E finalizando, vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora, que o Filho do Homem há de vir. Vigiai e preparai. Vigie e se prepare. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu já fiz uma devocional sobre esse assunto, mas eu quis refazer um outro porque eu vi novas coisas. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o dia mais importante das nossas vidas, que será o dia que vai anteceder, a eternidade, deve ser cuidado com muito zelo. E eu queria que vocês refletissem. Você está preparado? Vamos orar nesse momento por todos aqueles que precisam do auxílio de Deus e por aqueles que ainda não estão preparados. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor. Eu te peço nesse momento, Senhor, que esteja com todos aqueles que ainda não estão preparados. Senhor, esteja abençoando essas pessoas e abrindo seus olhos. Ó Pai, esteja tocando em seus corações, assistindo essas vidas. Senhor, eu te peço que esteja fazendo a sua vontade na vida de cada um que precisa do teu auxílio em qualquer setor de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossas programações continuam da mesma maneira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima devoção. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar,
não tardará. Cristo